Vamos então a mais uma questão típica da banca legale, dessa vez uma questão de colocação pronominal, também chamada de sintaxe de colocação. A colocação pronominal, gente, ela é relativa à colocação do pronome oblíquo átono, né? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, lhes, nos, vos, todos eles aí, né, são pronomes oblíquos átonos que podem ser colocados antes do verbo, aí se chama próclise, no meio do verbo, mais raro, né? Mas existe, é a mesóclise, ou depois do verbo, que se chama ênclise. Quais são as regras para isso? É um conjunto imenso de regras, tá, gente? Mas é uma questão típica da Legale. A Legale, em quase todas as suas provas, coloca uma questão de colocação pronominal, algo que não é muito comum em outras bancas. Então, é realmente uma questão típica desta banca, né? Neste caso aqui, em qual das alternativas há erro de sintaxe de colocação, ou seja, o pronome deveria ter sido colocado em outra posição e foi colocado numa posição errada segundo as regras. Letra A, não quero que me fale sobre esse assunto. Essa está correta, gente. Partículas QU, do tipo que, quem, quanto, quando, qual, atraem o pronome para antes do verbo e provocam a próclise. Então, ali está correto, ó. Que me fale. Letra B, tudo incomodava-lhe naquele lugar. Essa é a resposta correta. Por quê? Existe uma outra regra que diz que pronomes em geral, e o tudo é um pronome indefinido, atraem o pronome para antes do verbo, ou seja, provocam a próclise. Então, o certo seria tudo lhe incomodava. Essa é a resposta correta. Letra C, espero contar-lhe isso hoje à tarde. Neste caso, nós temos uma locução verbal, ou seja, dois verbos juntos. Na verdade, é discutível se é uma locução verbal ou não, porque muitas vezes não se considera o verbo esperar como um verbo auxiliar. Mas me parece que eles estão usando aí como locução verbal. Então, a locução ficaria espero contar, certo? Bom, quando eu tenho uma locução verbal, gente, eu posso colocar o pronome na posição anterior, se houver caso de próclise, no meio, entre os dois verbos da locução, ou depois. É facultativo. Neste caso, como é início de frase, eu não posso começar com o lhe, mas eu poderia dizer, ou escrever, espero lhe contar isso hoje à tarde, ou espero contar-lhe. Ambas as coisas estão corretas. Letra D, é necessário que o traga de volta. É a mesma regra da letra A, só que na letra A estava que me, né? E aqui está escrito que o, mas é a mesma regra, partículas que o, neste caso aí eu tenho uma conjunção integrante, o que, e essas partículas que o atraem o pronome para antes do verbo, então está correto que o traga de volta. Letra E, ela não gostou da blusa, embora lhe servisse. O que é o embora, gente? É uma conjunção adverbial concessiva. Conjunções adverbiais atraem de maneira obrigatória o pronome para antes do verbo, então está correto escrever embora lhe servisse. Ou seja, para fazer essa questão típica da Legale, vocês têm de conhecer as regras de colocação pronominal, tanto as de próclise, quanto as de mesóclise, quanto as de ênclise. Se vocês quiserem aprender mais, eu tenho, né, na minha plataforma, cursos de português direcionados à Legale, cursos de resolução de questões, combos de prova. Vocês têm aí meu WhatsApp, chamem lá e eu vou dar orientações a vocês, tá bem? Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima.